Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, no dia 3 de março de 2021, eu tenho a grande honra de receber, nesse sexto encontro da sequência de lives sobre sucesso sustentável, da sequência de lives de pré-lançamento dos 5 níveis do sucesso, meu 8º livro, o grande JB Carvalho, que deve estar conosco daqui a pouco. Tá? Lembrando que se você quiser adquirir o livro, ainda desse finalzinho do lote de pré-lançamento, que já está esgotando mesmo, você pode mandar um eu quero para o meu direct, tá certo? E aí a nossa equipe vai entrar em contato contigo para poder processar a venda, tá bom? Aqui, vamos ver se já está tudo certo aqui para nós começarmos. Bom, deixa eu colocar essas instruções aqui, né, nos comentários. JB deve estar aceitando lá. Coisa de live, vocês sabem como é que é, né? Deixa eu escrever aqui. Para adquirir o livro, mande eu quero. Escrever nessa telinha aqui é chato. Tá muito bom. Eu quero... para meu direct. Pronto, aí fica claro, né, gente? Deixa eu fixar isso aqui. Ok. O livro é os 5 níveis do sucesso. JB, eu já te convidei aqui, vou convidar de novo para ver se o convite chega para você aí. Vamos ver agora. Ou então, JB, se não conseguir entrar, pede para entrar aí, que aí eu te aceito, porque eu já convidei 2 vezes e parece que o convite não chegou para você aí. Minha esposa está presente na live também, então vocês já sabem que eu vou pegar mais leve no que eu for falar. Tô brincando. Isso não tem nada a ver. Vamos falar o que seja necessário, né? E aí, acho que deve ter algum problema lá na conexão do JB, porque não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Pedir de novo aqui, vamos ver. Olá! E aí, JB? Tudo bem? Tudo ótimo. Joia? Bom, eu estava pré-apresentando o JB para vocês, se bem que, com certeza, uma pessoa tão ilustre quanto ele, o pessoal conhece mais do que eu. Enfim, por que eu tenho a honra de estar com o JB aqui? Ele aceitou humildemente meu convite. Obrigado, viu, JB, de estar aqui nessa live hoje. E ele me deu a honra de escrever o prefácio dos 5 níveis do sucesso. Aqui, ó, prefácio por JB Carvalho. Que honra, obrigado, viu? Honra minha, privilégio meu. Bom, quando a gente consegue escrever um livro com uma boa aceitação, já está vendendo muito bem e os feedbacks começaram a chegar, a gente também recebe feedbacks positivos e negativos, né, JB? Como tudo na vida. E nem todo feedback negativo, ele é destrutivo. Eu recebi 2 feedbacks que eu não julgo positivos, mas que são, no mínimo, curiosos. Acho que você vai rir comigo. Um deles é: Doutor Ícaro, o que um médico está falando sobre sucesso? O senhor escreveu 7 livros sobre saúde e me escreve um 8º livro que nem aparece na capa, saúde. Uai, gente, não existe sucesso sem saúde. Porque você não vai ser um espírito camarada ou Gasparzinho de sucesso. Você precisa ter um corpo com saúde para ter sucesso. Não tem jeito. Então o livro explica o como você pode cuidar do cérebro, estratégias e do corpo para poder não só conseguir o sucesso, mas para poder se manter no sucesso e chegar além. E a segunda pergunta Doutor Ícaro, para que um prefácio de um livro de saúde e sucesso escrito por um bispo? Aí eu falei assim, deixa eu explicar para vocês. Primeiro, o livro é de sucesso, então nada melhor do que eu escolher
para convidar uma pessoa de sucesso para escrever um prefácio. Segundo, o JB, na minha opinião, é uma pessoa de sucesso, uma pessoa de bem, e eu tenho procurado me cercar de pessoas de bem na vida, porque dá muito trabalho você pegar pessoas, mesmo que sejam competentes, entre aspas, mas que não sejam de bem, sabe, JB? Acho que você concorda comigo. É uma pessoa de bem e é uma pessoa que tem o êxito em todas as áreas da vida. Na questão de saúde, eu sei que ele já se cuida bem melhor nos últimos 6 anos, porque coincide com o tempo que eu o conheço. Mas é só coincidência, tá, gente? Mas é só coincidência, tá bom? E como é uma pessoa que escreve muito bem, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente boa de argumentação também, eu pensei assim, rapaz, se eu passar esse livro para o JB e ele topar fazer o prefácio do livro, é porque o livro é bom. Como ele topou, obrigado, Deus, eu acho que o livro é bom. Viu, gente? Então, JB, obrigado por estar aqui na live. E eu queria que você se apresentasse e também matasse a curiosidade de o que você achou do livro, porque as suas palavras no prefácio, elas muito me enobreceram e me deixaram lisonjeado. Então, eu só tenho a agradecer. Por favor. Ícaro, eu tenho mais facilidade de falar dos outros do que falar de mim no sentido de elogios. A Bíblia diz, seja a boca do outro que te louve e não a sua própria. Então, falar de você é mais fácil para mim do que falar de mim. Você é um profissional destacado na sua área, você faz as coisas com excelência. A palavra excelência significa montanha sobre todas as montanhas. A palavra medíocre significa a metade da montanha. Então você já está aí procurando estar no topo da montanha, sendo uma pessoa que se destaca, faz bem o que faz e ajuda as outras pessoas a desenvolver o seu potencial. E nunca haverá potencial, nunca haverá longevidade, nunca haverá plenitude se não houver saúde. Como é que você vai cumprir o seu chamado se você não tem energia? Exato. Como é que você vai cumprir o seu chamado se você não tem anos de vida a mais? Né? Tem gente que morre precocemente. E você rouba a sociedade, seu mundo, sua geração, dos dons que foram colocados dentro de você quando você não consegue alcançar o seu potencial físico a fim de exprimir o que existe dentro de você. Existe um você dentro de você que tem que se desenvolver. Desenvolver, a terminologia já diz, você tem que se desinvolucrar, vir para fora, se manifestar, se desatar, desfazer os nós. Então, existe muito potencial reprimido dentro de nós. E você nunca vai expressá-lo. Eu amo, você sabe que eu amo esse tema, essa coisa de você se cuidar para você ser pleno, produtivo, criativo, bem-sucedido. Eu leio muitos livros e, para mim, é um privilégio prefaciar um livro como o seu, 5 níveis de sucesso, e realmente isso corrobora com tudo aquilo que eu acredito. Nós precisamos realmente desenvolver no espírito, na alma e no corpo, e nisso não dá para você tripartir, não dá para você abraçar uma dicotomia, um dualismo dentro da esfera espírito e corpo. Não, tudo se completa, e se você não for completo nisso, você vai ser deficiente e não vai cumprir o seu chamado, a sua vocação, o seu destino. Então, eu sou bispo da Comunidade das Nações, eu sou escritor, pela graça de Deus, eu sou um autor best-seller também, escrevi livros que tiveram uma boa aceitação. Eu também eu faço muitas outras coisas, além de compositor, jornalista, empresário. Eu tenho uma editora que vende milhares de livros, né? Eu gosto de livro e decidi fundar uma editora para poder abençoar as pessoas. E assim, dessa forma, também ganhei um lugar importante no mercado brasileiro dentro daquilo que nós publicamos. Publicamos muitos livros, traduzimos livros, temos um grupo de pessoas por conta da editora, empregamos pessoas, abençoamos pessoas, e o dinheiro é só o fruto do buscar o seu chamado. Siga o seu propósito e o dinheiro vai te seguir. O dinheiro não é uma coisa que você está atrás dele, é uma coisa que fica atrás de você. Você é um escritor, você vende aí centenas de livros enquanto está dormindo. Né? Enquanto eu estou dormindo, as pessoas estão comprando meus livros. Por quê? Porque você criou um ecossistema de sucesso. E sucesso não é uma coisa somente na área clínica, médica, científica. Sucesso é um todo. Como você disse, é como uma laranja. Você tem vários gomos.
Se faltar um, tem gente que tem dinheiro, mas é tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Augusto Cury falou isso também de outra forma. Eu conheço ricos de dinheiro que moram em mega casarões, mas são, na verdade, pobres de todo o resto. O sucesso, ele é você estar bem. Sabe aquela roda da vida? Aquela ferramenta que os coaches muito usam? Que tem, é um gráfico de pizza, né? E que você tem lá família, financeiro, social, realização, propósitos, saúde e tudo mais. Eu posso dizer duas coisas daquela roda da vida. Sucesso é uma noção absoluta, não é uma noção relativa. Quando você quer relativizar o sucesso, você fala sucesso no amor, sucesso na carreira, sucesso no trabalho. Então as pessoas sabem que sucesso é uma plenitude. E para ter essa plenitude, eu criei um algoritmo, porque as pessoas gostam muito de métrica, né, JB? Gostam de nota. As pessoas buscam notas de tudo que elas fazem. Então, quando uma pessoa está 50% bem nos 12 gomos, nas 12 fatias da pizza, em todas essas, 50%, mas em metade delas ela está acima de 70%. Possivelmente ela tem sucesso. Por quê? Ela está minimamente bem em tudo que importa e dá um foco, que todo mundo tem que ter focos na vida, um pouco mais de gás, aquelas coisas que importam, mas sem que seja uma coisa detrimental às outras que são fundamentais. Sabe? Mas nesse gráfico de pizza, a base que você pode puxar para sustentar o gráfico é a saúde. Porque se você não tem saúde, você escala a montanha, mas você não se mantém nela. Né? Tá me escutando direitinho? Um ditado, deixa eu ver se eu lembro um ditado raso. Se você perdeu amigos, você perdeu muito. Se você perdeu a saúde... Não, se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Se perdeu amigo, perdeu muito. Se perdeu a saúde, perdeu tudo. Como é que você vive sem saúde? Como é que você vive se arrastando? Né? Eu gosto do que você fala e escreve, porque você é muito prático. Você ensina a respirar. Né? A gente tem a mania de não prestar atenção em respirar. E a gente precisa prestar atenção ao respirar. Eu acho que você ensina a respirar fundo pelo menos 7 ou 10 vezes, né? Intencionalmente. É 7 ou é 10? 3 vezes a cada hora. 3 vezes a cada hora. Então, nem 7, nem 10. Tudo bem. Melhor se fizer isso. Beber água. Às vezes você falou uma coisa que eu citei e cito até hoje. Se você não bebe água, às vezes seu cérebro fica inflamado por falta de água. Então você não pensa direito, é porque você não tem água. Simplesmente você está desidratado no seu cérebro. E como é que você vai pensar bem se você não tem água? Então a água é uma solução para muitos problemas da vida, né? As pessoas, às vezes, elas estão realmente desidratadas e impedidas de viver artificial. Come lixo, comida industrial todo o tempo, não tem uma dieta balanceada, enfim. Você sabe muito mais. Eu acho que você tem que falar para eu aprender um pouco mais aqui. Mas isso aí você já sabe. Você até citou lá no Metanoia, um dos seus best-sellers, né? E assim, sim, que eu tenho a honra de ter sido citado lá justamente pela questão de hábitos de vida. Você faz repetidamente, né? Primeiro você faz os seus hábitos, depois os seus hábitos se fazem. A segunda metade da vida de um homem é construída pela primeira metade, aquilo que ele fez na sua primeira metade da vida. Então, a gente tem que desenvolver hábito. E hábito você desenvolve intencionalmente. Eu gosto do Maxwell Maltz. Ele diz que um hábito você pode desenvolver em 21 dias. Há discussões sobre isso. Alguns falam 30, 60, etc. Mas não vou entrar nesse tema. A questão é que o Maxwell Maltz dizia que a felicidade é um hábito. Ser feliz é um hábito. Então, tem gente que é infeliz com o hábito, né? Se tiver alguma coisa dando certo, ele só pode ter uma coisa errada, porque tá dando tudo certo. Então, é tudo uma questão de mindset, de programação. E como é que você vai ter saúde neural, saúde nos seus pensamentos, se você não tem saúde física, se você vive com dor? Eu não consigo pensar com dor, Ícaro. As pessoas vivem com dor em todo lado. E muitas dessas dores podem ser evitadas simplesmente com hábitos melhores da vida. Eu digo 95%, 99% delas, quem sabe. Foi um cardiologista num programa, num talk show uma vez, e ele falou claramente que todas as patologias que não sejam de urgência e emergência ou acidentes
elas são absolutamente causadas ou agravadas por hábitos de vida ruins. Isso é uma coisa muito forte. Mas é uma coisa que é menos aceita, por quê? Porque responsabiliza a pessoa, faz ela olhar para o próprio umbigo e ela tem que realmente se desenvolver, como você falou, expor o interior e trabalhar esse interior. E é muito ruim para a maioria das pessoas mexer na zona de conforto. Então, assim, hoje em dia as pessoas vivem a época das ferramentas. Não sei se você já notou. A pessoa intrinsecamente ela não trabalha a força dos braços dela e a disposição para trabalhar a força dos braços. Ela quer comprar a enxada 2.0. Acontece que a enxada não trabalha sozinha. Então, se você não trabalha o que vai te permitir viver e não só meramente sobreviver e se arrastar do amanhecer até a hora que você vai dormir, você pode ter as melhores ferramentas do mundo. Você não consegue produzir sucesso, porque você não consegue ir além no que seja necessário. E esse livro, ele nasceu de um trabalho na pandemia, onde eu vi que as pessoas estavam começando a ficar com a saúde mental muito devastada. A gente fez live sobre isso, muito devastada. A saúde física devastada, por quê? Sem exercício físico, sem poder sair na rua para exercitar, comendo iFood. Não que as escolhas do iFood sejam necessariamente ruins, tem escolhas boas, mas são menos, né? Sem convívio social, a espiritualidade indo para o brejo, porque muitas pessoas vinculam isso à presença física, né, em algum lugar, e não necessariamente ao contato de você ler uma Bíblia, alguma coisa que esteja mais à mão. E, no final das contas, eu vi que os pacientes estavam negligenciando as coisas básicas por uma deterioração da saúde mental e cerebral. Aí eu resolvi fazer um curso gratuito, que está lá no icaro.med.br/mini curso. E aí foi um sucesso. Tem milhares de pessoas que já viram o mini curso, estão melhorando a vida, melhorando a questão dos hábitos de vida e estratégias em cima de bons hábitos. E aí o pessoal da editora SAF me convidou, vamos fazer um livro? Vamos, sobre isso, sobre isso. E aí nasceu os 5 níveis do sucesso como um manual, um método. Por quê? Porque é muito fácil você saber o que fazer hoje em dia. Na internet você tem acesso a conhecimento bom e ruim, o problema é triar, né? O joio do trigo, separar. E a gente tem que saber a sequência certa para adotar também. A proposta dos 5 níveis é você conseguir saber a sequência mais adequada para fazer. E aí, quando as pessoas me perguntam, tá, e quais são os primeiros passos? Só para saber se vale a pena. Respiração, água, alimentação, exercício, sono, sol e estresse. Começa por esse. Está no primeiro nível do livro. Porque não existe sucesso numa pessoa que está o tempo inteiro sobrecarregada. Como é que ela vai fazer o a mais se ela não consegue lidar nem com o básico? Não dá, não dá. Então é aí que eu queria te perguntar, JB, você que é um cara multifatorial, faz coisa pra caramba, ajuda a gente pra caramba, se bobear, ajuda uma centena de pessoas todo dia, direto ou indiretamente. Como é que você faz para manter o sucesso e cuidar da saúde? Eu acho que uma coisa não evita a outra, as coisas se casam, né? Manter o sucesso significa cuidar da saúde. Né? Sucesso é sucesso quando você vive o bastante para poder cumprir seu destino e passar o bastão para as futuras gerações. As Escrituras dizem que o homem de bem verá os filhos dos seus filhos, verá o crescimento dos filhos dos seus filhos. Longevidade. É longevidade. Salmo 91. Saciar-te-ei com longevidade, com longos anos, e mostrar-te-ei a minha salvação. Salmista de novo. Não morrerei, antes viverei para contar os testemunhos, contar as tuas obras. Ou seja, falar da tua grandeza. Então, é uma promessa viver muito tempo para aqueles que são obedientes a princípios. Quando Deus dá aquela dieta lá em Levítico, toda cheia de muitas comida caché, né? Ele está falando sobre saúde. O texto fala, eu sou o Senhor quem te sara. Porque aquelas coisas não devidamente manuseadas iriam intoxicar as pessoas, iria fermentar a enfermidade, a dor, o mal. Então Deus, ele cuida de nós de maneira muito intencional e detalhista. E ele deu um código sanitário sobre não tocar em coisas sujas. Se tocou, fica de quarentena fora do arraial. A questão da lepra, tirar um leproso dentro do arraial não era questão desumana, era uma questão com o cuidado com o restante das pessoas. Todos esses códigos sanitários atuais, eles herdam
eles são herdados das escrituras sagradas. E quando a gente vê o Pasteur, né, o pai da microbiologia, a gente vai vê-lo tanto estudando as escrituras porque ele era um cristão, como também estabelecendo um princípio que você está falando aí, e de maneira muito apropriada, que é o terreno do germe. Você, às vezes, cuida do germe, mata o germe e permite que o terreno continue sujo. Então, o germe vai florescer ali outra vez. Então, não adianta você ficar apagando incêndio. Você tem que lidar com um ambiente, né, interno do seu organismo, onde a enfermidade floresce. Então, essa é a grande discussão que a gente teve esse tempo todo. O grande princípio da pandemia seria fortalecer o sistema imunológico das pessoas, ativando suas defesas, para que, caso elas fossem infectadas, elas tivessem uma resposta positiva do seu corpo e, assim, eliminasse o vírus com maior facilidade. E foi justamente o contrário que foi adotado por vários governantes do país, infelizmente, no pânico do chamado lockdown. Tiraram o sol, vieram as pessoas dentro de casa. Mas foi o que eu procurei falar agora há pouco. Eles não tiraram só o sol, eles tiraram a sanidade mental das pessoas, alimentando medo 24 horas por dia. Eles tiraram a possibilidade de fazer exercícios físicos, sendo que o ser humano é 75% água. E se faltar água, sabe, se faltar exercício, água parada dá até dengue. Imagina se não dá outras doenças. Então, complica bastante. Mas olha só, eu já tenho a minha resposta para a pergunta que eu vou fazer, mas eu estou curioso para ouvir a sua. Como um grande líder que você só constatação, não é rasgação de seda, viu, gente? Mas vamos lá. Pensa comigo. Eu atendi um pastor recentemente. Ele deve ter milhares de pessoas abaixo dele. Não é da CN, não. Tá bom? Seres humanos não são perfeitos, claro. Muito conhecedor da Bíblia, como se espera que um pastor seja alguém de Deus. Mas ele chegou para mim com todos os hábitos de vida ruins. Água, alimentação, exercício, sono, respiração. E por conta disso, ele estava tendo crises até para subir no púlpito. Quando ia atender uma pessoa, ele sentia que intrinsecamente ele estava mal para atender a pessoa. Ele estava mal disposto até para ler a Bíblia, para aprender, para aconselhar os outros. Buscou aconselhamento com colegas, com psicólogos, mas aquele negócio não funciona. Foi lá no consultório, nem lembro quem foi que indicou, e eu falei para ele, olha, você já tomou muito remédio, muito suplemento, que tal a gente melhorar água, comida, exercício, sono e respiração? E é a hora que, de repente, uma pessoa paga. Será que eu penso, né? Eu paguei a minha consulta para escutar isso? Mas ele voltou 2 meses depois. E voltou muito melhor. Aí eu te pergunto, se está tão claro nas escrituras que o corpo é o templo do Espírito e que deve ser bem cuidado, sabe? Por que ainda tem tantos homens de Deus que parece que pularam essa parte ou não acham que ela é tão importante? Eu tenho uma resposta para você, para a sua pergunta retórica, que você tem a resposta, depois eu quero saber a sua resposta. Eu tenho a minha, eu não tenho a sua, eu tenho a minha. A parte da Bíblia que te beneficia é a parte que você crê e pratica. A Bíblia diz, sede, pois, praticante da palavra, não somente ouvinte. Ser um praticante, um cumpridor da palavra, é diferente de ser um conhecedor das Escrituras. Paulo disse, eu, tendo pregado a outros, a mim mesmo me esmurro para não ser desqualificado, e vou com o propósito, não desferindo murros no ar. Ele é intencional, ou seja, você sabe que tem que perdoar e não perdoa, você se intoxica. Não perdoar e beber veneno esperando matar alguém que te machucou, é morder uma cobra porque ela te mordeu. Perdoar é perder no ar. Todo mundo sabe que tem que perdoar, porque se você não perdoa, você se machuca e continua ressentindo. A questão relacionada à saúde e outros tantos mandamentos que estão escritos, não para o capricho da divindade, mas por conta de um manual do fabricante. Há um manual de um carro que, como o carro funciona, o carro deve ser usado dessa maneira. Se ele for usado de outra maneira, ele vai, de alguma forma, quebrar. Então, o manual do fabricante nos diz que nós devemos comer comida decente, comida
que alimenta. Não comida que simplesmente engorda, porque há pessoas muito gordas e subnutridas, né? E a questão é, você precisa selecionar um pouco mais o que você come, ser mais criterioso, ser uma jornada, né? Isso é um caminho, né? Aprender esses princípios, que são princípios mínimos. Agora, o pastor em questão, ele deve saber tudo isso, mas a questão relacionada não à ignorância, mas à disciplina pessoal. Não é uma coisa fácil você lidar contra seus instintos primitivos, lutar contra as tentações. Tem dois aspectos aí. Tem o aspecto da fisicalidade, né, que tem uma distorção basal, o que a Bíblia chama de pecado original, onde todos foram encerrados sob o pecado, todos foram assim encerrados, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso que o ser humano é imperfeito, você não ensina uma criança a errar, ela nasce sabendo. Nós somos seres humanos caídos que precisamos nascer de novo, né? Isso aí já... Eu paro por aqui para não estender, mas essa situação física bíblica que se define como a sua natureza inferior, a chamada sarx no grego, da palavra sarcástico, né? Vem de sarcástico, que é a natureza inferior onde você pode operar sobre ela. E a própria tentação mesmo, que vem de uma perspectiva transcendente, né? Forças que estão conspirando contra nós e lutando para nos tentar empurrar pelos caminhos mais indecentes da vida. Mas as Escrituras, outra vez, em Deuteronômio, dizem: eu vos proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Você tem o poder da escolha e talvez não, com certeza, esse é o maior poder que você tem, de olhar para aquele pudim e dizer não para ele. De olhar para aquela escolha, aqueles pesos lá e dizer sim para ele. Você tem o poder de dizer não a todos os hábitos destrutivos. Então você tem que reconfigurar-se, né? Isso precisa de um novo mindset, precisa de muito desejo. Para aprender a voar, você precisa desistir de ser lagarta. Eu estou que nem o Ray Bradbury. Primeiro eu me lanço do penhasco e na descida eu construo minhas asas. Então, você não sabe até onde você pode ir até que você abra as suas asas. E para abrir suas asas, você precisa se esticar. Então, precisa de um exercício, né? Há músculos, né, que estão contraídos, você está encurtado, limitado. E como eu disse, nós estamos falando desde o início, se você for incapaz de trabalhar nessa base do corpo, você vai ficar prejudicado no resto da vida. Eu já sabia a minha resposta para ela. Gostei muito da tua elaboração na sua resposta. Sempre elegante, ao mesmo tempo que útil. Gostei. O que aconteceu? A primeira palestra que eu dei na CN foi no Capital Day, lá na sua sede da 15, você lembra? Eu dei essa palestra lá, acho que foi em 2016. E a palestra foi Saúde na Bíblia, certo? A Dirce que me convidou para dar essa palestra lá. E aí eu fui buscar os principais versículos na Bíblia que não só falavam de saúde, mas que não era uma coisa descontextualizada. Porque é fácil pescar versículos na Bíblia para você respaldar, entre aspas, o que você quiser. O legal é que você contextualize, né? E que estavam falando de saúde no fluxo do capítulo. E a resposta que eu cheguei a essa pergunta que eu te fiz foi o seguinte: a maioria de nós sabe, mas se os profissionais de saúde, seus pais, seus professores, a mídia, seus amigos não falam que aquilo é importante, você, de maneira incipiente e de maneira, não digo leviana, mas de maneira desastrada, para usar um termo mais coloquial, você acaba achando que aquilo não é importante. Pode até ser, mas se quem te cerca e quem tem o teu respeito de ser seu professor, de ser seu mentor, e a gente tem vários ao longo da vida, não valoriza aquilo, você simplesmente passa a achar que não é importante. Eu passei o último ano tentando sensibilizar um monte de gente para a educação em saúde. Gente, se você falar para a criança que tomar água é importante, tanto que eu escrevi o Gigi As Descobertas Saudáveis, você deve ter passado os olhos por ele, né? E para a criança que lê aquele livro, é óbvio
o quanto tomar água, fica óbvio, o quanto tomar água é importante, comer direito é importante, respirar direito é importante, tudo mais. Mas um adulto passa os olhos e ele faz um rápido cheque no hipocampo e no córtex dele. Meu médico nunca deu importância para isso. Meus demais profissionais de saúde também não. Na escola só falaram de passagem, né? Meus pais nunca sentaram para falar comigo, filho, vem cá, deixa eu te ensinar como esse hábito de vida é importante. Meus amigos não falam disso e não praticam. Minha família também não. Não deve ser tão importante assim. Então, quando eu conversei isso com ele na segunda consulta, porque na primeira não tinha muita permeabilidade. A pessoa espera um remédio que vai tirá-la daquele estado de sofrimento. Ele falou exatamente isso, doutor Ícaro. Tanto que hoje em dia, para as pessoas mais próximas, eu tenho passado isso para frente. Porque as pessoas não valorizam isso. A maioria sabe. Houve um tempo em que eu escrevia para as pessoas julgando que elas não soubessem, JB. O meu 4º livro e o meu 5º livro foi para falar para as pessoas como se elas não soubessem que o excesso de carboidrato faz mal, intoxica o cérebro, causa neuroinflamação, que comidas processadas, elas deixam uma lama nos seus intestinos durante muito tempo. Não sei se você sabe quanto tempo demora uma feijoada para sair dos intestinos. Você tem noção? Chuta alto, chuta bem alto. No meu, nem entrou, então eu não sei quanto tempo levou para sair. Eu acho gostoso. Então, 108 horas. 108 horas. Quer dizer, você come a feijoada no sábado e até quinta-feira, mais ou menos, você está com ela dentro de você. É uma intoxicação persistente. Então, a gente tem que parar para pensar que você não abastece o seu carro nenhuma vez num posto que tenha gasolina batizada. Você não abastece, porque você sabe que uma vez pode detonar seu motor. Mas você se permite comer aquele podrão regularmente. Por quê? Porque você acredita que seu corpo tem a reserva para não se intoxicar tanto pelo podrão. O problema é que se o seu dia a dia já não é saudável, aquele podrão vai te fazer super mal. E é no dia de um daqueles que você passa mal. No dia de um daqueles. E vai somando coisa a coisa, né? Então, se você tem realmente uma disciplina e você, um dia, o pessoal chamava isso, não sei o que você acha, do dia do lixo, né? É uma coisa. Agora, se você desenvolve o hábito, e eu brinco que carne de porco é porcaria, feijoada é porcaria, né? Fala, porcaria não come, né? É brincadeira, né? Respeito quem come, né? Obrigado. A verdade é que você falou uma coisa para mim que é muito chave em liderança. Toda liderança exige autogoverno, exige autogoverno. Um líder, para liderar, tem que liderar a si mesmo primeiro. Ele não pode chamar ninguém para segui-lo se ele mesmo não se lidera. Então, em qualquer aspecto, uma liderança tem que ter disciplina pessoal, no sentido de fazer com que as outras pessoas para ali. Eu sei para onde estou indo e quero levá-lo até lá. No seu caso, aí, como a sua resposta foi no sentido de mostrar o ambiente onde se vive, onde a pessoa é conduzida, enviesada, onde ela declina diante daqueles que estão ao seu redor, faltou nela a capacidade de ser impermeável, né? A capacidade de ser líder sobre si mesmo e criar um padrão. Alguém escreveu aqui nos comentários, é aí que entra a figura do líder. O líder diz às pessoas, é por aqui. E é isso que você está fazendo, né? Nesse sentido, é por aqui, existe uma saída. Deus viu o povo cativo no Egito e lhes enviou um libertador. A liderança em si mesmo é aquele que tem uma outra visão de mundo e que pegou os escravos que estão ali sob uma condição e estão aceitando aquela condição com normalidade e lhes diz, existe uma terra prometida que mana leite e mana mel. Vocês podem deixar de ser escravos e ser livres. Então, a liderança sempre tem uma outra visão que apresenta aos outros e tenta convencer as pessoas de que existe um mundo melhor.
Eu, depois que aprendi uma série de hábitos sobre alimentação, sobre sono, eu descobri que a vida é muito melhor. É muito melhor quando você dorme e descansa. Você acorda e você não passa o dia com sono ou o dia cansado. É muito melhor quando você come, termina de comer e você não quer dormir. Simplesmente porque você comeu algo, o seu organismo está exigindo tanta energia para digerir que ele começa a entrar num estado, né, de hibernação. Eu vou hibernar aqui porque eu preciso descansar. E o fato é que cuidar da saúde vale muito a pena e tem um resultado realmente extraordinário para toda a vida. Sem falar que você pode ver aí os seus netos crescendo. Eu quero casar a minha neta, vamos ver. Eu estou na expectativa de casar os netos. Eu mesmo vou fazer esses casamentos. Já fiz mais de um casamento. Sério? Verá os filhos dos seus filhos. Isso é uma promessa linda demais, entendeu? Ver os filhos dos seus filhos crescendo. Amém. Prometo ajudar a continuar pegando no seu pé todas as vezes que eu vir alguma coisa que eventualmente precisa de um puxão de orelha. Eventualmente. Eu vou falhar, porque eu sou humano, né? De vez em quando eu como alguma coisa ali que não devia. Mas, assim, eu estou no processo de glorificação. Ainda vou ser um ser glorificado. Estamos todos. Eu como feijoada de vez em quando, né? E o bispo acabou de falar que isso é execrável. Eu já estou me sentindo mal por ter comido feijoada. Calma, eu estou brincando. Eu só disse que feijoada é porcaria. Só isso. Glúten e leite também, viu, gente? Também. Eu nem me dou a luz de comer leite. Porque leite eu passo mal na hora. Pronto. Super alérgico. Mas olha, uma das coisas que chamou a atenção no livro, inclusive quem quiser adquirir, é só mandar eu quero para o direct, que a equipe da editora SAF está aí para poder passar para vocês. Quando eu escrevi sucesso sustentável, ainda teve gente para falar, como assim sustentável? Uai, é simples. Você deve conhecer inúmeras pessoas que deram o sangue para atingir uma posição de sucesso e que na cabeça delas seria sucesso, né? É o sucesso financeiro, é adquirir poder, status, fama, e muitas pessoas pegam essas três vertentes aí da roda da vida delas e querem vender que isso é sucesso. Nas redes sociais, então, atualmente é assim. Se você é um médico com muitos seguidores, sabe? Com muitas lives e que tem muita gente te chamando para várias coisas, você tem sucesso. Não é por aí. Eu já vi vários colegas que, infelizmente, nos bastidores falam, Ícaro, eu estou exausto ou exausta. Eu não consigo mais. Eu estou precisando ser tratado ou tratada. Mas não dá para demonstrar fraqueza nas redes sociais, né? Infelizmente, lá a vida tem que ser perfeita para as pessoas comprarem. Infelizmente. E aí, quando eu falei do sucesso sustentável, foi o caso do advogado que eu contei aqui no primeiro dia, não sei se eu já te contei esse caso, chegou no consultório, era advogado das celebridades, daquele que trabalha de helicóptero. E ele teve um infarto ou um AVC no escritório dele. Foi acudido pela secretária. E aí, quando chegou no hospital, o cardiologista, depois de resolver e ver que não tinha sequela, medicar rapidamente, falou, olha, você tem que melhorar seus hábitos de vida. Alimentação, exercício, trabalhar menos e tudo mais. Eles raramente falam de água, falam de respiração, falam que é uma boa alimentação mesmo, mas enfim, alguma coisa foi falada. O que ele fez? Nada. Meses depois teve um AVC mais pesado. E aí ficou paralisado numa parte do corpo. E, JB, uma cena triste, porque isso é real, aconteceu comigo no consultório. A esposa, ele todo torto na cadeira e uma cuidadora. A esposa começou a falar e tinha um ódio, um ressentimento no que ela falava, sabe? Não, agora tá aí dando trabalho, precisa de 24 horas cuidador e não tem dinheiro que dê. Por quê? Porque todo o dinheiro que tinha vendido, né, o convívio com a família, o convívio com os outros e tudo para ter status, poder, fama e dinheiro. Tá bom? Eu não tô aqui para julgar, eu tô só relatando para vocês o que me contaram. Tudo bem? E aí a esposa
deu a entender que a parte familiar dele, todas as outras, tinham sido absolutamente negligenciadas por essa escolha dele. E ele era, para ela, um peso dali para frente. E aquilo me impactou muito. Isso aconteceu uns 4 anos atrás, sabe? E foi uma motivação oculta também para o Manual da Saúde Definitiva, meu 6º livro, para eu falar do jeito que eu falei lá, da parte de saúde mental e emocional. Então, o sucesso dele não teve sustentabilidade. Ele deu de tudo para chegar a uma posição e depois achou que poderia ficar naquela posição, que na cabeça dele seria de sustentabilidade e sucesso, somente fazendo as mesmas coisas que ele fez. Só que quando você sobe a montanha, dando tudo, sem cuidar das outras partes de manutenção, você vai chegar na montanha, no alto da montanha, nossa, cheguei, e morre. Ou desenvolve uma sequela grave depois. Então não pode ser desse jeito. Então a bandeira do sucesso sustentável é você conseguir chegar lá e conseguir se manter. E sem saúde é impossível. Eu lembrei da história aqui agora do presidente americano com o menor tempo de governo da história. Ele tinha ganhado a eleição e no dia que ganhou, ele foi fazer no dia da posse, ele foi fazer um discurso. E estava muito, muito, muito frio. E ele falou naquele frio por muito tempo. Pegou uma pneumonia e morreu logo depois. Ou seja, o sucesso não foi sustentável, porque ele não aprendeu que não... Eu já fui fazer um casamento uma vez no frio. Eu preguei acho que 12 minutos, terminou o casamento em menos de meia hora. E todo mundo me agradeceu depois por aquilo. Então também de bom senso, né? Essa questão de sucesso sustentável, cuidar da saúde, né? Cuidar de si mesmo, é uma questão de ter bom senso. Eu acho que nós temos uma crise de bom senso. Esse momento agora do Covid, né? Que deu para se perceber que a doença, né? Na verdade o vírus, ele ataca muito mais pessoas que estão obesas, né? É um momento para todos que estão obesos reavaliar, né, sua situação e realmente entrar num processo de emagrecimento, de cuidados. Tem gente que é obesa por questões realmente hormonais, etc. Né? Mesmo assim tem que entrar nos cuidados. Eu vejo, Ícaro, que as pessoas estão mais cuidadosas nisso, assim, pelo menos no que eu estou vendo ao meu redor, pelas pessoas ao meu redor, eu estou vendo que as pessoas realmente estão tentando agora se cuidar mais depois desse choque que nós tivemos aí no mundo. Eu gostaria de te dizer que eu concordo, mas como alguém que pega pacientes na questão de saúde, né, interesses de saúde, eu notei que o interesse por se cuidar melhor, para evitar outras doenças, ou para se fortalecer, para fortalecer a imunidade, para fortalecer o preventivo, ele parece que já esmaeceu de novo, viu? Infelizmente. É claro que a gente tem micro-universos diferentes, né? Mas o que eu procurei alertar nessa pandemia, até fiz um vídeo para ajudar a melhorar a imunidade das pessoas, o icaro.med.br/imunidade, a gente até conversou sobre ele numa live. Eu procurei alertar as pessoas que os hábitos saudáveis de vida são fundamentais não só para qualquer objetivo em saúde, para a imunidade também. Mas eu comecei a notar aqui que muitas pessoas que não eram da população de risco, do grupo de risco, viraram de risco depois de meses de pandemia. Porque os hábitos pioraram tanto, também mentais, espirituais e sociais, principalmente os físicos, que gente que não era do grupo de risco foi para o grupo de risco. Porque obesidade é um grande fator, uma grande comorbidade, sim, mas também pressão alta, diabetes, doenças respiratórias, câncer, doenças autoimunes e hábitos de vida ruins. Eu pude ver que os pacientes de outros médicos, graças a Deus, não tive nenhum paciente internado ou caso grave ou óbito, nenhum, tratei centenas de casos. Mas eu pude ver que a maior parte dos pacientes que teve doença grave tinha pelo menos 3 hábitos de vida ruins, pelo menos 3. Se são 12 básicos, é muita coisa, JB, é muita coisa. E a sustentabilidade do sucesso em qualquer área da vida depende de você olhar para os seus hábitos de vida, ver o que está errado e abrir a caixa de Pandora. Ou seja, eu não vou ficar deixando para amanhã. Isso não é tão importante, eu faço o resto tão bem. Pode ser ali, naquele problema, naquela questão, que você tem algo muito pior
que seja o que vai puxar seu corpo para baixo, sua sustentabilidade toda para baixo. A gente não precisa ir muito longe, não. Tancredo Neves governou quanto tempo? Né? Ou acha mesmo que... Hã? Nem um dia. Nem um dia. E era idoso? Era, mas quantos idosos da mesma idade do Tancredo Neves não tem hoje em dia que esbanjam saúde? O que acontece é que o que aconteceu com ele não é o suficiente para matar a maioria das pessoas que passam por aquilo. Então, gente, se vocês não se convenceram até esse momento da live da importância de cuidar da saúde até para você ter sucesso em qualquer coisa da tua vida, pense no seguinte, se eu falar para você agora, aprenda pelo menos 5 das 50 dicas do livro e pratique durante um dia e eu vou te dar R$1 milhão. Topa? A maioria das pessoas vai dizer topo, não quer nem saber o que está escrito no livro. Vai topar, porque R$1 milhão, nossa, R$1 milhão, né? Então, quanto vale a sua saúde? Sua saúde vale menos do que R$1 milhão, porque se o prêmio que a gente oferece com conhecimento de qualidade, não estou falando só do livro, não, com conhecimento de qualidade, o prêmio supremo é saúde, para você lutar pelo sucesso e manter o sucesso. Como não vale R$1 milhão, você não faz? Não é tão importante? Gente, seus pais não tiveram professores para eles que falassem da importância de hábitos saudáveis de vida, porque ninguém fala disso. Eu, na faculdade, de mais de 10 mil horas aula, nunca tive uma aula sequer, quanto mais uma disciplina, que é meu sonho, poder levar para as escolas, sabe? Pelo menos uma palestra por ano, uma aulinha, sabe? De hábitos saudáveis de vida e primeiros socorros. Eu não tive, eu sou médico. Não tive em pós-graduação, não tive em especialização e não tive na faculdade convencional. Dei aula para fisioterapia, dei aula para nutrição, para enfermagem, eles também não têm isso no currículo, sabe? E quando você vai para os seus amigos, seu grupo e tudo mais, se você for falar, não, igual eu falo hoje em dia, JB, eu não como nada com glúten e com leite, posso estar numa recepção e tudo. Não, não se preocupe comigo não, eu estou bem. Eu não vim para comer. O estômago está forrado, eu vim pelo evento, eu vim por vocês, estou tranquilo. Mas você vê as pessoas falam, nossa, mas você não come nada de glúten, o que você come? Não, eu não vivo de luz, pode ficar tranquilo, tem muita coisa para mim, sabe? Mas quando a pessoa é mais chata, JB, já teve o caso de eu virar, olhar nos olhos e falar assim, sou eu quem paga as minhas contas, não você. É chato chegar a esse ponto, né? Mas, gente, você tem que entender que viver com saúde é viver um pouquinho fora, não estou dizendo totalmente mais, porque como o JB falou, tem cada vez mais pessoas falando de saúde. Mas querer viver com saúde no dia a dia hoje em dia, é você virar um pouquinhozinho de alienígena. Porque você vai ter que dizer não para algumas coisas. Não para algumas coisas. Porque agora, toda escolha pressupõe renúncia. O ambiente cultural está mudando, né? A gente não tinha nenhuma loja de produtos saudáveis. Agora tem uma mistura de produtos lá, né? Mas a gente tem agora comida orgânica, né? Muita coisa que está se desenvolvendo com o passar do tempo. Parece que existe uma onda crescendo no sentido das pessoas se cuidarem mais. E é por isso que eu quero indicar seu livro aí para quem está assistindo. Olha, esse tipo de literatura, eu e minha esposa disse, a gente ama ler esses assuntos. Por quê? Porque você sai depois de um livro como esse com 2, 3 chaves para a vida que vai durar a vida inteira. Você vai aprender e vai praticar a vida inteira. E isso vai fazer uma diferença. E são coisas simples, né, Ícaro? Que você aprende e você vira chave, melhora a vida e se torna uma pessoa mais produtiva, você tem melhores sonhos, você tem uma visão, você tem uma capacidade de pensar com mais clareza. Isso não tem preço, sabe? Isso vale mais do que $1 milhão, né? Vale, sem dúvida. Você pode... vou te dar $1 milhão se você cuidar. Se você cuidar de você, você pode escrever um livro e ganhar $5 milhões, né? Se você cuidar da sua saúde, você pode fazer negócios que vão dar muito mais do que isso. A médio e longo prazo, você vai produzir muito, muito além. Então, viver bem, não é só viver muito, tá? Porque tem gente que vive muito e vive mal. Mas viver bem não tem custo, não tem preço para viver bem, entendeu? Obviamente que Jesus conquistou isso para nós, né, na sua cruz. Mas é engraçado, como ele diz, eu sou o Senhor quem te
passarem, no vosso meio não haverá nenhuma enfermidade. E aí ele descreve todos os temas relacionados à saúde, como se portar com relação à questão sanitária. Então, existe uma participação efetiva sua. Eu não sou fatalista, não acredito na visão da roda, que você está amarrado e levado por uma condição que você não possa mudar. Eu acredito no poder da escolha. E você pode decidir. E as Escrituras dizem que a sabedoria vai multiplicar os seus dias. Se a sabedoria vai multiplicar os seus dias, é porque você não tem uma data para morrer. Você pode viver mais se você tiver sabedoria na sua existência. E sabedoria adquirida, quando você... As Escrituras falam, ama a sabedoria. Compra como se fosse o ouro fino de Ofir, né? Adquire-a de maneira que você deseje ela de maneira profunda. Então, ler livros, ouvir palestras, estudar sobre o tema, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, criar esses novos hábitos. Eu não estou dizendo para você ser justo demais. Não existe, né? O Ícaro estava aqui abrindo o coração falando que come porcaria, ou feijoada. Mas eu estou dizendo para você que eu mesmo quero os protocolos às vezes. Né? Mas é protocolo. Ele existe para ser humano. Uma vez ou outra você vai ali e come ali um pudim. Depois passa o resto do dia passando mal e arrependido. Não é assim. Mas a questão a Bíblia diz, não seja justo demais e não seja sábio demais, porque destruiria a si mesmo. Não é uma coisa rígida, mas é questão de hábito, de criar uma cultura. E uma cultura ao seu redor. Uma cultura ao seu redor que seja sustentável e você possa ter um sucesso a longo prazo. E sucesso a longo prazo é viver muito e passar o bastão para a próxima geração. Amém. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma, eu adorei, que foi de uma seguidora aqui, que está assistindo a gente. Teremos esse livro na editora Chara? Essa só o JB pode responder. Olha, lá na Chara Bookstore, eu acho que ele já tem, né? Já tem lá, já existe. E eu acredito que sim, foi acertado para ter. Eu não sei se é o certo, mas posso perguntar para os meus amigos da editora. Só te agradeço, porque assim a gente aumenta o acesso das pessoas a ele, com esse brilhante prefácio que você escreveu, que me emocionou quando eu li, tá bom? Eu agradeço realmente de coração, me emocionou. Agradeço mesmo. Pode ter certeza que a admiração é recíproca. E a segunda pergunta é, vamos terminar com um desafio para as pessoas, que você deve ouvir a resposta várias vezes nas suas lives, e eu pretendo ouvir por direct ou nas outras lives, que é o seguinte, gente, os 3 primeiros pontos do nível 1 do livro, eu quero abrir para vocês e quero desafiar vocês a cumprir e me dizerem se não estarão melhores já no final da semana que vem, só por cumprir. E o JB está aqui para não me deixar mentido, tanto que eles são poderosos, os 3. Primeiro, tome água de hora em hora. Bota o relógio para despertar, bota o celular, e de hoje até sexta que vem, tome água de hora em hora, mesmo sem sede, 200 ml. Segundo, respire fundo 3 vezes a cada hora. A cada copo d'água, você aproveita, terminou de tomar, respire fundo 3 vezes. Tá bom? Inspira fundo, mantenha os pulmões mega cheios 4 segundos, expire fundo, mantenha os pulmões mega vazios 4 segundos, e repita 3 vezes a cada hora. Tá bom? E a terceira coisa, procure diminuir os açúcares, massas, pães, bolos, biscoitos, batatas, salgadinhos por 1 semana. Tirar o leite e o glúten. Tá bom? E aumentar alimentos saudáveis. Gente, eu só estou pedindo 1 semana. Tá bom? Depois você conta pra gente aqui, ou pro JB, ele deve me passar quando tiver tempo, ou pra mim, vai lá no direct, vai nas minhas redes sociais. Como é que você se sentiu? Eu tenho certeza que 100% de vocês vai falar, eu não sabia que coisas tão simples tinham um poder tão grande. Sabe por quê? Porque o que mais importa para você ter saúde, ter qualidade de vida, ter bem-estar, melhor produtividade e sucesso sustentável são coisas extremamente baratas ou gratuitas. Você que mentiu para você esse tempo todo ou não sabia de que era caro, era difícil,
era impossível para você. Não são. Tá bom? Então, eu agradeço muito, JB, pela oportunidade de estar contigo aqui. Espero que façamos mais lives, mais eventos juntos, porque é sempre um grande prazer aprender com você e compartilhar dessa boa energia, desse ambiente que você cria, ambiente e ambiência, de fazer o bem para as pessoas, sabe? É até emocionante poder estar do lado de pessoas que sejam tão de bem assim, sabe? Eu tenho certeza que, das duas coisas, que Deus tem orgulho da tua existência e que você sabe disso, tá bom? Então, obrigado, e eu queria deixar você aí com as suas palavras finais aí, antes da gente encerrar a live. Então, obrigado você. Vamos estar assim juntos em outras lives, vamos construir uma agenda positiva e uma cultura de saúde, saúde total, saúde integral. A gente possa realmente inspirar as pessoas a serem melhores, a viver melhor e produzir mais para a glória de Deus. O que eu tenho a dizer a todos é carpe diem, aproveite o dia, viva com intensidade, viva com plenitude, viva abundantemente. Você foi chamado, vocacionado, você existe, é um privilégio viver. Se você duvida disso, olha para o cemitério e veja tanto de gente que já foi embora. Você tem saúde, olha para o setor de politraumatizados lá. Não olhe, não veja isso. Simplesmente cuide de você. Você não precisa chegar aos extremos para poder ter realmente uma decisão de ter uma vida diferente, uma vida extraordinária, com maior impacto, deixando a sua marca no mundo. Obrigado, Ícaro. Forte abraço a todos. Ótima noite. Eu que agradeço. Fiquem com Deus, gente. Até mais. E quem quiser adquirir o livro, é só mandar "eu quero" para o direct. Agora, tá bom? Um abraço.